Olá, boa noite, bem-vindos ao canal. O meu nome é Filipe Ferreira e este é o 29º vídeo da série Álbuns Essenciais na História da Música, onde irei continuar a fazer, como sempre, a análise de 5 álbuns que, no meu entender, são essenciais para a história da música. E hoje trago aqui 5 álbuns que têm uma particularidade entre si. Portanto, são 5 álbuns de bandas ou artistas a solo britânicos, portanto, ingleses. Embora sejam álbuns muito diferentes entre si. Portanto, estão aqui 2 álbuns dos anos 70, um álbum dos anos 80 e 2 dos anos 90. E começando aqui pela primeira recomendação de hoje. Este é daqueles álbuns que dispensa apresentações. Dispensa mesmo apresentações. Primeira recomendação de hoje, Michael Field, com aquela que é considerada a sua obra-prima, Tubular Bells. Portanto, e curiosamente é logo o álbum de estreia aqui do Michael Field. Este álbum, em 1973, foi um grande ano em todos os aspectos. Foi o ano em que eu nasci e foi, entre outras coisas, o ano em que foi lançado, por exemplo, o Dark Side of the Moon dos Pink Floyd. Mas aqui o Michael Field tinha, ainda nem 20 anos tinha quando este álbum foi lançado, portanto tinha 19 anos, e lançou aqui logo um grande álbum. Gosto ou não de Michael Field, gosto ou não aqui do Tubular Bells, tem que se dar a mão à palmatória, e isto é um álbum mítico na história da música. Portanto, é um álbum conceitual, portanto, ele tem só 2 músicas, portanto, o lado 1 é uma música, e o lado 2 é outra música. E tem uma particularidade, aqui o Michael Field tocou praticamente quase todos os instrumentos. As críticas foram fabulosas, começou logo em grande, e este álbum tem outra particularidade, portanto foi o primeiro álbum lançado pela editora, tinha sido criada há pouco tempo, a Virgin Records, portanto começou logo em grande aqui com o Tubular Bells do Michael Field, e ele teve logo muito sucesso, quer comercial, quer nas críticas. As críticas foram todas muito favoráveis, para não dizer excelentes, e ele chegou a número 1 na tabela de vendas do Reino Unido e a número 3 na tabela de vendas dos Estados Unidos. E este álbum foi induzido no Grammy Hall of Fame em 2018. Portanto, um grande álbum. Este é daqueles álbuns, eu às vezes costumo dizer aqui, este álbum tem que ser ouvido num bom sistema de som. Este é mesmo obrigatório que seja ouvido num bom sistema de som, porque assim, o Tubular Bells já em vinil já tenho há algum tempo, mas em CD já tenho há muitos anos, mas é daqueles álbuns que não tinha um sistema de som fabuloso, não era mau, mas era mediano, e se calhar não sabia dar o devido valor a este álbum, porque este álbum depois comecei a ter sistemas de som e a investir mais em alta fidelidade. Este é daqueles álbuns que marcou mais logo a diferença aí, porque há certos instrumentos que eu nunca tinha ouvido antes e que estavam lá. Portanto, este é daqueles álbuns que precisa mesmo ser ouvido num bom sistema de som, ou então com os escutadores, portanto, para se tirar o devido partido da instrumentação que este álbum tem e dos detalhes que ele tem. Portanto, é um álbum fantástico mesmo. Portanto, primeira recomendação de hoje, Tubular Bells do Michael Field, seu álbum de estreia de 1973. A segunda recomendação de hoje é de uma banda que eu gosto muito. Eu vou confessar aqui, portanto, este se calhar é o meu segredo mais bem escondido, porque é uma banda que eu adoro mesmo, mas não vejo muita gente a referenciar a banda. Já trouxe aqui um álbum da banda, na altura disse que gostava muito da banda, mas tenho que confessar que gosto mais da banda do que as pessoas pensam. Portanto, segunda recomendação de hoje, os Prefab Sprout, com o seu álbum From Langley Park to Memphis. Portanto, este álbum é de 1988. E este álbum, eu gosto bastante deste álbum. É assim, eu já tinha decidido que brevemente iria trazer aqui outro álbum dos Prefab Sprout, e faz hoje exatamente uma semana, em conversa com o meu amigo Miguel Monteiro, que
também é subscritor aqui do canal e agora é meu amigo pessoal e falamos quase diariamente de música. E ele faz hoje uma semana, mandou uma fotografia, estava a ouvir este álbum e ele disse: pá, este álbum é fantástico, fantástico. Gosto mais, inclusive, do que o álbum que eu já tinha trazido aqui dos Peripheral Sprout, que é o álbum anterior a este. Mas eu na altura disse-lhe, mas eu mesmo assim se calhar gosto mais do álbum de 2009, que não teve nem de perto nem de longe tanto sucesso. E fui ouvi-lo, já não ouvi há algum tempo, fui ouvi-lo e depois fui ouvir este e já não ouvi há algum tempo e cheguei à conclusão, não, este é claramente para mim o melhor álbum dos Peripheral Sprout. Este álbum de 1988, From Langley Park to Memphis. É claramente, se eu tiver que destacar um álbum e aconselhar um álbum dos Peripheral Sprout, será certamente este. E pronto, e decidi que iria trazê-lo aqui no vídeo de hoje. E ontem aconteceu outra curiosidade, portanto, o meu amigo Álvaro Costa, que é uma pessoa muito conceituada no mundo audiovisual, portanto é provavelmente não, com toda a certeza, a pessoa mais entendida em música em Portugal, quer na rádio, quer na televisão. E ele ontem identificou-me num post do Facebook de um programa que ele tinha feito ali nos anos, não sei se foi nos fins dos anos 80 ou já anos 90, que estava a dar na RTP Memória, e ele identificou-me em que ele destacava cinco bandas. Era os Pixies, era o Nick Cave, era os Talking Heads, portanto, os Talking Heads eu já trouxe aqui também um álbum dos Talking Heads, também já trouxe dos Pixies, já trouxe o Nick Cave, mas Talking Heads eu na altura disse que era das bandas que me tinha aperfeiçoado muito neste último ano e que tinha comprado muito material dos Talking Heads, portanto eu achei curioso. Era os Talk Talk, que já trouxe aqui 2 álbuns dos Talk Talk, e penso talvez há 2 vídeos atrás, e na altura até se calhar trouxe no mesmo vídeo Talking Heads e Talk Talk. Se não foi no mesmo vídeo, foi com uma diferença de uma semana. E era os Peripheral Sprout. E eu disse, pá, que coincidência. Portanto, eu já tinha definido que hoje iria trazer os Peripheral Sprout. E depois eu até comentei que gostava muito de todas aquelas bandas que ele mencionou. O Nick Cave talvez seja o que reúne menos preferência para mim, porque tem álbuns fantásticos, fabulosos, mas tem álbuns que eu não gosto de nada. Mas todas as outras bandas são bandas que eu adoro, principalmente os Talk Talk e aqui os Peripheral Sprout. Este é o terceiro álbum de estúdio dos Peripheral Sprout. E daqui saíram 5 singles. E ele teve praticamente só sucesso no Reino Unido, onde chegou à posição número 5. E as críticas foram muito divididas, portanto, críticas a dizer muito bem e críticas a dizer muito mal. Mas para mim é claramente o melhor álbum dos Peripheral Sprout. E porque é que eu digo que é o meu segredo mais bem escondido? Porque assim, eu na minha opinião pessoal, no meu gosto pessoal, o vocalista, o Paddy McAloon, para mim é aquele que tem a melhor voz pop do mundo musical. E ele é um excelente escritor de canções também. É fabuloso. Portanto, eles têm uma discografia não muito extensa. Eles foram formados em 1978, portanto estamos a falar quase 44 anos. Tem 9 álbuns de estúdio, é muito pouco. Acho que o grande pecado aqui dos Peripheral Sprout é terem só 9 álbuns de estúdio. Mas tem aqui músicas que eu adoro. Portanto, é um dos meus segredos mais bem escondidos. Eu gostar tanto de Peripheral Sprout. The King of Rock and Roll, Cars and Girls, I Remember That. Portanto, eles começam logo aqui com 3 músicas fabulosas. The King of Rock and Roll é fantástica, das melhores coisinhas que alguma vez foram escritas. Cars and Girls, portanto, eu devorava isto completamente. Eu adoro aqui os Peripheral Sprout. Portanto, segunda recomendação de hoje, os Peripheral Sprout com o seu álbum de 1988, From Langley Park to Memphis. A terceira recomendação de hoje
é de uma banda, esta banda teve mais sucesso comercial, claramente, do que os Peripheral Sprout, mas não gosto nem de perto nem de longe tanto como os Peripheral Sprout. Eu tenho alguns álbuns não tenho bastantes álbuns da banda, em vinil tenho não sei se os 3 ou os 4 primeiros, penso que serão mesmo os 4 primeiros. Exatamente, este é o 4º álbum de estúdio da banda. Eu tenho os 4 primeiros álbuns de estúdio da banda em vinil e depois tenho uma série deles em CD, mas não é daquelas bandas que eu posso dizer que são das minhas bandas de eleição, claramente. Mas este álbum aqui este álbum é um álbum, também se pode considerar um álbum mítico, nomeadamente na Inglaterra, porque vendeu muito e teve muito sucesso. Portanto, terceira recomendação de hoje, o Simply Red, com o seu álbum 1991, Stars. Este é o 4º álbum de estúdio do Simply Red e claramente o melhor álbum da banda. Claramente o melhor álbum da banda. Aqui saíram 5 singles e este é daqueles álbuns que sinceramente também não tem, mesmo não sendo as minhas bandas de eleição, também não vejo aqui grandes músicas más. Tem aqui, foram 5 singles e tem muita música boa. Something Got Me Started, Stars, Thrill Me, Your Mirror, For Your Babies, e acaba em grande, uma balada lindíssima, Wonderland. Portanto, as críticas na generalidade foram muito boas, teve uma outra exceção, mas na generalidade teve críticas muito boas. E ele chegou a número 1 na tabela de vendas do Reino Unido e vendeu a nível mundial quase 10 milhões de cópias. E tem outra particularidade este álbum, portanto, foi o álbum mais vendido no Reino Unido em 1991 e 1992. E é na história da música britânica, portanto, na tabela de vendas da Inglaterra, é o 14º álbum mais vendido de sempre em Inglaterra. E, portanto, este Stars dos Simply Red. E fez com que eles ganhassem por 2 anos seguidos também, em 91 e 92, o prémio da melhor nos Brit Awards, portanto, da melhor banda britânica. E é um álbum que tem claramente de destacar e se tiver que aconselhar, e sem hesitar, este, para mim, claramente a obra-prima do Simply Red. Não sendo uma banda que eu posso dizer que adoro, este álbum gosto bastante e ouço é o único álbum deles que eu ouço com alguma frequência. Passando aqui para a 4ª recomendação de hoje, a primeira em CD. Esta então, assim, se o Michael Fields pensa apresentações, o que dizer deste aqui? Portanto, 4ª recomendação de hoje, os Pink Floyd, com o seu The Wall, álbum de 1979. O que é que há a dizer aqui do The Wall? É assim, não há muito a dizer porque já se disse praticamente tudo. É assim, eu já devia ter trazido aqui o The Wall já há mais tempo, mas eu andava a tentar ver se arranjava aqui o The Wall em vinil e apresentava-o em vinil, mas queria uma edição de época e não consigo arranjar uma edição de época a um preço que eu considero aceitável ou em bom estado. Portanto, as que se consegue arranjar a um preço razoável estão em mau estado e as que estão em bom estado são preços exorbitantes mesmo. Portanto, mas acabei por desistir e certamente irei comprar, se calhar até irei para uma reedição, até porque o Dark Side of the Moon, o que tem é uma reedição e tem boa qualidade de som. O Wish You Were Here também é uma reedição. O Animals, todos eles já o trouxe aqui, são reedições e tem boa qualidade de som. Mas este aqui, o The Wall, eu queria mesmo uma edição da época, mas não foi possível, portanto acabei por trazê-lo aqui hoje em CD. Álbum de 1979. É assim, este
é o 11º álbum de estúdio dos Pink Floyd e é considerado um álbum conceitual também e é considerado também uma ópera rock. Este álbum vendeu mais de 30 milhões de cópias em todo o mundo, portanto é dos álbuns também mais vendidos na história da música. E chegou a número 1 na tabela de vendas dos Estados Unidos e a número 3 no Reino Unido. Estranhamente no Reino Unido não chegou a número 1, mas vendeu muito mesmo, vendeu muito. E é considerado dos melhores álbuns conceituais de sempre. As críticas curiosamente, foram muito divididas no início, mas depois acabaram por se tornar completamente consensuais. Mas completamente consensuais. E inicialmente foi um álbum que apanhou de surpresa alguns críticos, que foram um bocadinho críticos na análise aqui ao álbum, mas com o tempo este álbum amadureceu bem e acabou por se tornar um álbum completamente consensual. Na lista da Rolling Stone, que eu costumo referir dos 500 melhores álbuns de sempre, para a Rolling Stone, portanto, ele está na posição número 129, na lista mais recente que eles fizeram, que foi em setembro de 2020. Portanto, nas listas anteriores ele até estava no top 100. Na última revisão que eles fizeram em 2020, passou para a posição número 129, o que é de destacar também. Está entre os 500 melhores álbuns de sempre da história da música e logo ali a queimar o top 100. Para muitos e para mim é também o último grande álbum dos Pink Floyd, porque eles depois disso lançaram em 83 um álbum, praticamente já era um álbum a solo do Roger Waters, o The Final Cut, que não considero um grande álbum. Depois Roger Waters saiu em 85 e depois disso lançaram em 88 a Momentary Lapse of Reason e lançaram o Division Bell em 94, mas sinceramente Pink Floyd, para mim, sem Roger Waters, tornaram-se um bocadinho chatos, no meu entender, e algumas pessoas partilham da mesma opinião. Para mim, Pink Floyd tem que ser mesmo com Roger Waters. Isto é claramente, se calhar, das maiores penas para a música mundial. Foi aqui o Roger Waters ter saído dos Pink Floyd e certamente que ele também se arrepende disso. Certamente que ele também se arrepende disso. E este The Wall é claramente o último grande álbum clássico dos Pink Floyd. Aliás, muita gente diz que isto já era quase um álbum quase todo idealizado, e foi pelo Roger Waters. Ele inclusive fez os vocais quase em todas as músicas e é um grande álbum. Este álbum teve 3 singles, mas é um álbum muito comprido, tem muitas músicas e são todas boas. Eu lembro-me que era novinho e toda a gente cantava Another Brick in the Wall, a parte 2. Portanto, toda a gente cantava essa música. Quarta recomendação de hoje, um álbum dispensa apresentações, Pink Floyd com o seu The Wall, álbum de 1979. A quinta e última recomendação de hoje é de uma banda. Esta é daquelas bandas que eu também, tal como Pink Floyd, adoro, mas esta eu também já disse, se calhar está em termos de gosto e de duração pessoal, está ao nível se calhar dos Peripheral Sprout, embora estes aqui tenham só, é uma banda que tem só 3 álbuns e eu idolatro completamente, não tenho outra palavra, idolatro completamente os 2 primeiros álbuns, venero por completo os 2 primeiros álbuns, e depois o terceiro álbum não consigo encaixar, sinceramente não consigo encaixar. Esse meu amigo Miguel Monteiro também partilhamos a mesma opinião, e se calhar o problema está em nós, porque assim, ele na altura, o terceiro álbum desta banda
ganhou o prémio de melhor álbum do ano em algumas revistas do ano, mas eu não consigo encaixar. Mas é uma banda que para mim está entre as minhas bandas de eleição. Portanto, quinta e última recomendação de hoje, os Portishead, com o seu segundo álbum, chamado álbum homónimo Portishead. Este álbum é de 1997, portanto, e vem no seguimento do álbum de estreia, do Dummy, que já apresentei aqui, e o Dummy apresentei-o em vinil, tenho em vinil. É assim, o Dummy, na minha opinião pessoal, este segundo é quase ao nível do Dummy, mas a minha preferência vai claramente para o Dummy. Por isso é que tenho o Dummy em vinil e tenho também em CD, e este aqui tenho só em CD. E tenho até dois CDs. Tenho um aqui, tenho outro na minha loja. É um álbum que eu costumo ouvir com muita frequência, mas dou preferência ao Dummy, mas considero aqui este segundo, este Portishead, um álbum também daqueles que dou mesmo 5 estrelas. Portanto, é o segundo álbum de estudo, como disse, de Portishead, que também é uma banda inglesa de trip-hop. Aliás, eles são considerados dos pioneiros do trip-hop. Daqui saíram 3 singles, e ele teve também logo muito sucesso na tabela de vendas. Ele chegou a número 2 na tabela de vendas do Reino Unido e a número 21 nos Estados Unidos. E as críticas foram fabulosas. Portanto, as críticas no seguimento também do Dummy, o mundo musical estava rendido aos Portishead. E eles depois tiveram um interregno grande e depois regressaram, quase 10 anos depois, com o terceiro álbum, o tal álbum que eu não consigo. O álbum, penso que até se chama Third, e tenho em CD também, mas não consigo encaixar aquele álbum. Gosto muito mais do álbum que a vocalista dos Portishead, a Beth Gibbons, é claramente as minhas vozes femininas preferidas do mundo musical. Ela lançou um álbum com o baixista dos Talk Talk, que passou a usar o nome de Rustin Man. Ela lançou um álbum com ele, e esse álbum é fabuloso. E o terceiro álbum, depois quando os Portishead regressaram, não consigo encaixar. Eu dou-lhe no máximo 2 estrelas, enquanto que a quinta recomendação de hoje, dou-lhe 5 estrelas, e ao Dummy também dou 5 estrelas. Portanto. E pronto. Por hoje é tudo. Vemo-nos no próximo vídeo. Uma boa noite.